Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos conversar um pouco hoje sobre uma das principais provas cabais do fenômeno do Big Bang, o som do Big Bang, o ruído do Big Bang. Desde quando descobrimos a expansão cósmica, o tecido espacial continua em expansão. Os cientistas começaram a criar modelos sobre o que aconteceria em um universo denso e quente que se resfria gradualmente. Feito isso, temos um fato arrepiante. O universo, até hoje, não conseguiu se resfriar totalmente. Sendo assim, imagine vocês a temperatura e a densidade de todo o cosmos há 13,8 bilhões de anos. É algo inimaginável a força gravitacional, a densidade e a temperatura. Extremos dos extremos. Conforme o tecido espacial foi se expandindo e diluindo, as partículas de luz pararam de trombar. Sendo assim, transitaram pelo universo livremente. O processo de expansão cósmica foi aos poucos diminuindo a radiação, que no início tinha altíssima energia. Tudo foi ficando maior, espaço se expandindo continuamente, enfraquecendo o som dessa radiação. Essa radiação reflete o que aconteceu na época em que o universo era extremamente compacto, denso, e por isso mesmo seus resquícios vêm de todas as direções. Chamamos isso de radiação cósmica de fundo. O físico russo-americano George Agamov foi o primeiro a sugerir que o Big Bang teria deixado essa evidência. A ideia dele foi enriquecida com mais detalhes pelos físicos Ralph Alpher e Robert Herman em 1948. A partir do momento que detectássemos essa radiação, teríamos um som, um eco criado pelo Big Bang, na época que o universo tinha apenas 400 mil anos. O engraçado de tudo isso é que essa radiação foi descoberta por puro acaso. Em um certo dia do ano de 1964, os físicos Arno Penzias e Robert Wilson, trabalhando nos Biolabs, nos Estados Unidos, se depararam com um problema. Eles pretendiam usar uma antena para radioastronomia e experimento de telecomunicações, e essa referida antena estava detectando um ruído estranho e constante. Como haviam muitos pombos naquela região, eles acharam que era cocô de pombo na antena. Subiram e limparam tudo que havia de sujeira. Terminada a limpeza, retornaram aos seus afazeres e foram novamente usar a antena e verificaram que não importava para que direção eles apontassem a antena, o ruído estava lá, vindo de tudo quanto é lado e de todas as direções. Portanto, a radiação cósmica, o chamado eco do Big Bang, foi descoberto por acidente. Mais uma previsão da teoria que se confirmou. Existia uma outra teoria para o início do universo, a teoria do estado estacionário do físico britânico Fred Hoyle. Essa teoria presumia que a expansão era um estado perpétuo e que a matéria era constantemente criada nos vazios gerados pela expansão. Foi esse físico britânico que apelidou a teoria de Big Bang, desdenhando-a. Um tiro no próprio pé, pois o padrão detectado da radiação cósmica de fundo não era compatível com a teoria do estado estacionário. A única teoria
a explicar esse fenômeno é a do Big Bang, mais uma confirmação inquestionável da veracidade da mesma. Atenciosamente, Kennedy Litaif, o mago do realismo.